Até agora, todos os programas que vimos utilizavam a memória principal ou memória RAM para armazenar os dados. E como vocês já sabem, sempre que o programa termina ou até mesmo a energia acaba, as informações são perdidas nesse tipo de memória. Existem outros tipos de memórias, memórias em que podemos guardar informações de forma persistente. Temos aqui alguns exemplos de memórias persistentes, o mais conhecido é o HD, mas também o pendrive é uma memória persistente, a fita magnética, o disco SSD. Para quem se lembra, os disquetes. Temos também o cartão de memória de máquina fotográfica e CDs e DVDs que também hoje em dia nem existem mais. Nos próximos vídeos, sempre que nos referirmos a um arquivo, estaremos falando de informações que são armazenadas em um desses tipos de memória secundária. Aqui temos a imagem de um disco rígido aberto, e o que temos aqui é um disco magnético em que são gravadas as informações 0 e 1, 0 e 1, que é a forma como o computador armazena os dados. Em um disco magnético, mesmo quando não há energia, os dados continuam gravados. Em geral, guardamos uma quantidade muito maior de informação nesse tipo de memória secundária do que na memória RAM. Em geral, um computador ou um notebook de mesa tem aproximadamente 8 GB de RAM nos dias de hoje, enquanto que o tamanho do seu HD é de 1 TB. Além disso, nós vamos ver que o acesso aos dados em uma memória secundária ele pode ser feito de forma concorrente. O que isso significa? Significa que no seu processador podem estar executando mais de um programa, na verdade, mais de um processo, e esses processos podem tentar acessar a mesma região do disco. Vamos ver que existem mecanismos de abertura e fechamento de arquivos e modos de leitura e escrita de arquivos que consideram esse tipo de acesso concorrente. Nessa figura podemos ver algumas características comparando a memória secundária com a memória principal. Temos aqui a nossa memória RAM, que é a memória principal, e a memória secundária aqui, no caso, é um disco rígido, que é um HD. Do lado direito, nós temos a quantidade de bytes que cada tipo de memória pode armazenar. Então, quanto mais para baixo, na base da pirâmide, nós temos maior capacidade de armazenamento. Isso significa também dizer que quanto mais para baixo, é mais barato o custo por byte. Já do lado esquerdo da nossa figura, nós temos o tempo em segundos. Vejam que o tempo da memória RAM e o tempo do disco é muito diferente. Esse aqui é o tempo de acesso a uma posição aleatória na memória. Se compararmos aqui esses dois números, vocês vão ver que a diferença é de 10 à quarta. Ou seja, acessar um dado na memória RAM é 10.000 vezes mais rápido do que acessar um dado em um disco rígido. Existem também outras memórias aqui que não vamos entrar em detalhes, mas elas fazem parte do sistema de hierarquia de memória. Sempre que acessamos um valor na memória principal, esse valor é automaticamente carregado para os níveis superiores dessa memória. No caso aqui, a memória cache está no processador, do lado da unidade lógica e aritmética. E temos também os registradores, que de fato estão dentro do processador. E quando fazemos alguma operação na CPU, ela vai utilizar os dados do registrador. No caso dos dados estarem no disco, vamos ter que carregar esses dados para a memória principal, a memória RAM, e esse acesso vai ser feito manualmente por uma função como o fread, que vamos ver. Essa função vai carregar o valor na nossa memória principal, por exemplo, em uma variável ou em um vetor que nós declaramos, e essa etapa aqui de cache e registrador é feita automaticamente de forma transparente para o programador. Você não precisa se preocupar em carregar os dados para os outros níveis de memória. Na próxima figura, nós temos exatamente essa ideia do sistema de organização de memória. Sempre que você acessa um valor no HD, essa informação é carregada em alguma posição da memória principal. Isso você faz usando alguma função de chamada de sistema. E o acesso ao valor da memória principal, quando ele vai ser utilizado para alguma operação lógica ou aritmética, é feito passando para os outros níveis de memória, como o cache e finalmente o registrador. Esse lado da direita é feito automaticamente pelo sistema operacional. E da mesma forma, depois que o seu dado é processado, ele volta pela cache até ser guardado na sua memória principal. Poderia ter sido em uma outra variável. E para guardar de volta esse dado no disco, nós usamos uma chamada de sistema que vai armazenar nossa variável em alguma posição do nosso disco rígido.
Existem alguns detalhes sobre essas transições entre os níveis de memória. Um detalhe importante é o princípio da localidade espacial, que diz que se você acessar um dado no disco, existe grande chance de você também querer acessar os seus vizinhos. Então, é comum que quando acessamos um valor no disco, o sistema de gerenciamento de memória traga para alguma posição da memória, ele deixe pré-carregado esses valores, de forma que se você de fato precisar acessar um desses valores, você não precisa ir até o disco, ele já vai estar carregado. Isso tudo para minimizar a quantidade de acessos ao disco que nós acabamos de ver, que é uma memória muito mais lenta do que a memória principal e os outros níveis da hierarquia. E essa ideia também acontece em outros níveis, como no cache. Quando ele acessa uma posição na memória RAM, ele também traz os seus vizinhos para o caso do CPU precisar efetuar alguma operação sobre esses vizinhos. Sempre que nós nos referimos ao arquivo, vamos estar dizendo de arquivos que estão na memória secundária. No caso aqui do meu computador, em um disco rígido. No terminal do Linux, se você usar esse comando ls, que é o comando de listing, "-l", você vai ver todos os arquivos aqui. Aqui em azul nós temos as pastas que estão dentro desse diretório. Todo sistema operacional tem um sistema de gerenciamento de arquivos que permite com que você crie essa estrutura de pastas e subpastas e que você navegue nela. Todo arquivo tem que ser identificado por um nome. Temos aqui exemplos arq.txt, arq.c. E, em geral, os arquivos possuem uma extensão. Essa extensão ela indica qual que é o conteúdo do arquivo, o que vai ser útil para o sistema operacional, saber com qual aplicativo ele deve abrir ou executar o seu arquivo. Vocês já sabem que um arquivo .txt é um arquivo de texto simples, um .c é um arquivo de código-fonte C, um arquivo PDF. No Linux, um arquivo sem extensão, em geral, é um arquivo executável, enquanto que no Windows, um arquivo executável ele tem essa extensão .exe. Na estrutura de organização de arquivos, nós temos também diretórios ou pastas, que contêm arquivos e também outros diretórios. Na figura abaixo aqui temos a hierarquia de diretórios no Linux. O Linux sempre começa com o diretório raiz, que é essa barra aqui. E do diretório raiz temos uma estrutura hierárquica com vários outros diretórios, por exemplo, aqui o diretório bin e o diretório home. O home vai ser o diretório em que temos os arquivos de cada usuário. Nesse exemplo aqui, o usuário 1 tem um arquivo txt e na mesma pasta dele ele também tem a pasta pp para armazenar os trabalhos da disciplina. E aqui temos um arquivo lab.c. Temos duas formas para acessar um arquivo. A primeira é utilizando o seu caminho absoluto. Isso significa desde o diretório raiz, no caso do Linux. No Windows, o equivalente ao diretório raiz aqui seria o c, barra, e assim por diante. Temos aqui um exemplo para o arquivo arq.txt, que está dentro do diretório home. Começando do diretório raiz, ele está dentro do home, depois acessa a pasta user1, e finalmente chegamos no caminho onde está o arq.txt. Se estivermos no diretório corrente, isso significa, se você estiver executando um programa dentro do diretório home user, o caminho relativo para esse arquivo arq.txt pode ser simplesmente arq.txt. Se você não começar especificando o caminho com a barra, ele vai entender que você está acessando o caminho relativo. No Linux, o comando pwd indica qual que é o diretório que você está atualmente. Então tentem esse comando pwd que vocês vão ver ele dar o caminho absoluto para você, desde o diretório raiz. Além disso, existem outros atributos para os nossos arquivos, isso vai depender um pouco do sistema de gerenciamento de arquivos, mas aqui a gente vai sumarizar os principais. Além do nome que um arquivo pode ter, temos aqui aula 9 PDF, o nome do arquivo. Nós também temos atributos como proprietário do arquivo, no caso aqui o proprietário sou eu, Felipe. Datas de criação do arquivo, o arquivo foi criado dia 8 de setembro, às 11h46. Na verdade, não é exatamente criação que essa data aqui está dizendo, ela está dizendo a última alteração. Então pode ter existido outro arquivo com esse nome, mas a última vez que eu alterei foi 11h46. O tamanho do arquivo também é importante. Aqui a gente tem o tamanho em bytes. Se você quiser ver o tamanho em kilobytes, megabytes, de forma simplificada, você pode pôr aqui o H. Então, -LH vai listar de uma forma mais legível, vamos dizer assim.
Temos também atributos de permissão de acesso. No Linux nós temos aqui 3 grupos que descrevem o acesso para esse arquivo. O primeiro R aqui dá a permissão de leitura de arquivo. Quem tem permissão de leitura de arquivo? O dono dele. Faz sentido, eu criei o arquivo, tenho permissão de leitura. O W é permissão de escrita, eu também devo ter permissão de escrita. Depois temos uma setinha aqui que poderia vir o valor X. X é permissão para executar. Esse arquivo PDF não deve ser executado, então está com um tracinho aqui, não deve ser executado. E essa é a permissão que tem para o dono do arquivo. O próximo bloco vai ser a permissão para o grupo. No Linux nós temos grupos de usuários, então aqui eu sou do grupo Prof. Qualquer um do grupo Prof vai poder ler esse arquivo também, mas não vai poder escrever, porque tem um traço onde era para ser o W, e não vai poder executar também. E o último grupo é o grupo do Outros. Qualquer usuário de qualquer grupo pode ler o arquivo, mas não pode nem escrever e nem executar. Existem comandos específicos no Linux para fazer a modificação de permissão de acesso. Um deles é o chmod. Você pode procurar na internet como que funciona o chmod e você vai poder dar a permissão que você deseja para o seu arquivo. Nesse slide aqui temos melhor detalhado as definições de nível de controle, que eu falei o dono, o grupo e todos. Então aqui o primeiro bloco, o segundo bloco e o terceiro bloco. Percebam que nesse caso aqui, o arquivo arc.c não permite nada para os outros. Então, se você não for nem proprietário e nem do grupo, esse grupo aqui, você não tem acesso ao arquivo arc.c. E como acabamos de comentar, o R é para leitura, o W é para escrita e o X é para execução dos arquivos e também para permissão de entrada em diretórios. Nessa terceira linha nós temos um exemplo de um diretório. O diretório ele é indicado com essa letrinha D no Linux. Vejam que aqui não é diretório, então não tem nada. Então o diretório a gente vê por causa da barra, então exemplos barra é um diretório. Ele também tem o dono, tem o grupo, o tamanho do diretório normalmente é 4 KB mesmo. Tem a data de criação ou última alteração, que está aqui. E temos os grupos aqui de acesso. No caso do diretório, quando nós temos um X, a gente está permitindo que o usuário daquele grupo acesse. E existem também outros detalhes, não é o foco do nosso curso aqui, mas você precisa entender pelo menos esse básico sobre o que são os arquivos e o que são as suas propriedades. E agora que você já entendeu o básico sobre um arquivo, vamos dizer que do ponto de vista do programador, só existem 2 tipos de arquivos. O primeiro deles é o arquivo texto, que armazena caracteres seguindo uma codificação, por exemplo, o TF8. E aqui temos um exemplo de um arquivo texto. E o segundo tipo de arquivo é o arquivo binário, que vai armazenar uma sequência de bits. Essa sequência de bits ela vai estar sujeita a convenções do programa que gerou. Em geral, ela não é legível. Então, exemplos de sequências de bits não legíveis são arquivos executáveis, esses que a gente compila, arquivo zip, documento do Word. Você pode tentar abrir o documento do Word no Notepad. Você vai ver que ele vai abrir um monte de caracteres estranhos. Por quê? Porque aquele é um arquivo binário. Quem gerou o arquivo foi o Word. O Word é que deve saber abrir esse arquivo. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como manipular arquivos texto, vamos ver alguns exemplos de entrada e saída, e depois vamos ver como manipular arquivos binários. Vamos entender melhor essas diferenças. Então é isso, pessoal. Dúvidas, escrevam no fórum da semana ou nos comentários aqui do vídeo. Até o próximo!